Olá, meus amigos, minhas amigas, a todos aqui do canal Sem Censura. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para fazermos uma revisão das questões que serão abordadas nas avaliações. E hoje falaremos sobre comunismo, sobre marxismo, socialismo utópico, né? Temas que já foram abordados em sala de aula, mas que são fundamentais a gente abordar alguns temas, algumas questões, para relembrar. E se alguma dúvida estiver pendente, estou aqui à disposição. Para começar, a gente tem que diferenciar como o socialismo científico do socialismo utópico. O socialismo utópico é aquele socialismo projetado por Robert Owen, que dizia que, por exemplo, que o patrão deveria entrar em acordo com o empregado, para que dessa maneira pudessem construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Aí podemos questionar o seguinte: quando que o patrão vai estabelecer um acordo com o empregado no sentido de construir, no sentido de constituir essa nova sociedade? Então é algo que ficou um plano ideológico. Então o socialismo utópico projetava sim a construção de uma nova sociedade, porém não apresentou os caminhos eficazes para que tal sociedade fosse construída. Ao contrário do socialismo científico, projetado lá por Karl Marx e também por Friedrich Engels. O que ficou estabelecido nesse socialismo científico? Que as atividades econômicas deveriam ser projetadas pelo Estado, né? Deveriam ser planejadas, e que o governo deveria decidir como e o que produzir, contrariando os princípios do liberalismo econômico lá de Adam Smith, que nós já abordamos aqui em outra ocasião, do iluminismo, né? O Estado não deveria intervir no sistema econômico. E também, segundo os princípios marxistas, o Estado deveria garantir à população a distribuição de bens e serviços de maneira igualitária, ou seja, que o Estado deveria conceder a todas as camadas da sociedade tudo aquilo que necessita para garantir a sua sobrevivência. E um ponto fundamental também é que o marxismo estabeleceu o que nós chamamos de materialismo histórico e a luta de classes. O materialismo histórico consiste na ideia de que a condição social de uma sociedade, ou seja, o papel que ele ocupa na esfera social, é o que determina a revolução, né? Ou seja, o proletariado, diante de tanta exploração, diante de uma condição subhumana, ele vai fazer com que aquela condição seja um fator importante para que a revolução aconteça. E a luta de classes, né? A luta de classes é o que determina, por exemplo, o dono de uma fábrica, o burguês, e o operário, que vende sua força de trabalho. Essas duas classes entrarão em choque, em conflitos, uma luta muito intensa, e através dessa luta uma nova sociedade iria emergir, uma sociedade socialista. Então, aqui no Brasil, por exemplo, senhores de engenho, proprietários de escravos e os próprios escravos entrariam no conflito, e esse conflito faria com que emergisse uma nova sociedade. E essa nova sociedade, segundo o Karl Marx, seria idealizada e orquestrada pelos proletários, né? Que a classe proletariada iria tomar os rumos dessa revolução, diante de toda aquela exploração em que eles estavam submetidos. Só para contextualizar, essas ideias socialistas elas surgiram e se fortaleceram principalmente no contexto da Revolução Industrial, porque o dono da fábrica, o burguês, ele estabeleceu normas, regras, né, que promoveram a exploração do trabalhador. Então a classe que iria ser a responsável pela revolução seria a classe operária. E essa classe operária iria estabelecer a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado seria fundamental para a construção dessa nova sociedade, né? E uma crítica contundente ao capitalismo surgiu a partir dessas questões que foram pensadas por Karl Marx, né?
como, por exemplo, a falta de justiça social, né? A desigualdade social intensa que nós presenciamos até hoje. Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas não têm nada. Uma concentração de renda, uma exploração das classes mais desfavorecidas. Então essas ideias de crítica ao capitalismo, a busca incessante por lucros, acabou fazendo com que o socialismo científico se tornasse uma corrente de ideias muito forte nesse momento. E outro ponto abordado nas nossas aulas, que a gente vai falar agora nessa revisão, é a questão do anarquismo. O anarquismo a principal característica é a defesa da necessidade de eliminar qualquer forma de intervenção estatal. O anarquismo não aceita nenhuma forma de poder onde uma classe exerça um domínio sobre a outra. Então o que eles afirmam? Que a sociedade deveria se organizar em grupos, em cooperativas de vizinhos. E essa cooperativa, essa confederação de classes sociais livres iria proporcionar o surgimento de uma nova sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde nenhuma classe iria exercer uma atividade controladora sobre a outra. Então, Bakunin, por exemplo, Mikhail Bakunin, ele propôs essas ideias e na Europa, no século XIX, 18 e 19, foram movimentos que tiveram um impacto positivo na sociedade, né? Mas hoje aqui no Brasil a gente percebe que o movimento anarquista não é tão forte assim. Então essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!